Bom dia aos nossos internautas que estão assistindo. Eu estou contente que eu estou vendo no meu telefone, no meu celular, que muita gente está entrando nas aulas aqui assistindo. Tem algumas aulas, já tem mais de 100 entradas de pessoas que estão assistindo às aulas que nós damos aqui. Muito obrigado por esse interesse nas aulas e muitos internautas que estão acompanhando. E os que estão acompanhando diretamente. Em geral, sempre tem uns 30, 40 entrando durante a aula aqui para assistir às nossas aulas. Muito obrigado. E também a Escola Bíblica Samuel. Escola Bíblica Samuel de sábado, que eu não pude estar por causa do problema da Orandi. Eu estive vendo, já foi a semana passada, tem mais de 40 intervenções assistindo às aulas do nosso irmão Ramon. Muito bom isso, né? Hein? Davi, eu falei da Ramon, é Davi. Isso é animador, né, irmão? É um trabalho da igreja que Deus está abençoando, tá bom? Nós temos o prazer de ter conosco nossa irmã tia da Margarita, que está conosco. Temos mais visitas conosco, que já são mais do que visitas, são da casa. E nós estamos alegres porque podemos estudar um pouco mais da palavra de Deus, tá bom? Vamos abrir então a Bíblia. Só para contrariar o Alberto, eu vou ler na versão nova. Não é diferente, é questão de palavras sinônimas, né? Você vê no Salmo 66, os dois pensamentos que eu quis trazer, está nas duas. Venham e vede, venham e ouçam, está nas duas versões. Muito bem, meu amado. Eu estou brincando com você, eu gosto muito de mexer com você. Eu gosto de deixar você nervoso. Brincadeira, irmão. Aqui está. Eu vou ler na versão antiga. Apocalipse capítulo 2. Hoje nós vamos começar a segunda carta às igrejas da Ásia, que é a carta à igreja de Esmirna, a mensagem a Esmirna. A mensagem a Esmirna. Capítulo 2, verso 8. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Uma expressão muito forte aqui, né? Sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulações de 10 dias. Ser fiel até a morte, e aqui temos esse notável versículo, né? Que muita gente sabe de cor. Eu me lembro quando a gente tinha escola dominical, que tinha uma cartela das classes, e tinha a chamada dos alunos, e cada aluno tinha que responder com um versículo, né? Olha lá, Jairo Gonçalves, ele não falava preso, ele tinha que falar um versículo. A maior parte falava, Deus é amor. Deus é amor. A maior parte, Deus é amor, era o versículo mais na boca. Mas um outro versículo é, ser fiel até a morte. Obrigado, meu amado. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Era outro versículo muito usado nessa resposta à presença na escola dominical. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Deus há de acrescentar para nós a sua bênção na leitura que temos feito da sua santa palavra. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse tempo que temos agora,
para meditar um pouco na tua palavra. Ajuda-nos a tirar dela os pensamentos que tu queres que nós recebamos hoje, na unção do teu Espírito Santo. Fala-nos com a sabedoria que vem de ti e que estejamos atentos para ouvir a tua voz, como diz a tua palavra. Estejamos prontos a ouvir e ouvindo aprender e aprendendo a viver na tua vontade. Louvado seja o teu nome por Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. Amém. Esmirna. Eu perdi meu óculos no dia que a Orandi foi para o hospital. Eu fui com o óculos pendurado aqui. Eu acho que eu perdi no hospital lá, enquanto ela estava lá no tratamento dela, da recuperação dela. Estou usando aqui um óculos baratinho, mas que não é grande coisa, mas quebra o galho. Dá para quebrar o galho para perto, para longe não enxerga. Esmirna, o nome atual de Esmirna é Izmir, I-Z-M-I-R, Izmir. Onde é que fica Esmirna? Hoje fica na Turquia. Está na Turquia. Era um porto marítimo, cerca de 56 quilômetros ao norte de Éfeso. Então era uma cidade marítima. Era um centro de culto imperial de Roma e de adoração ao imperador. Era uma cidade muito romana, quer dizer, onde o Império Romano tinha um poder sobre ela e tinha uma grande influência e atuação em relação aos habitantes de Esmirna. Vou dar mais alguns dados para Esmirna que tenho nessa Bíblia de estudo, que eu quero que os irmãos anotem aí. Era uma cidade orgulhosa, era uma bela cidade da Ásia, no território da Turquia. Era estreitamente alinhada com Roma, ela estava muito afinada com as ideias romanas, um povo muito submisso ao poder romano, e por causa disso, tinha muitas dificuldades com o problema na igreja, havia muita dificuldade, por causa da influência romana na cidade. A igreja sofria muito por causa dos romanos. Estreitamente alinhada com Roma, bem disposta a cumprir as exigências romanas no tocante à adoração do imperador. Nós sabemos que o imperador romano, ele se considerava Deus. Nas suas cartas, ele usava a palavra Deus sempre. O imperador era o Dominus, ele era o Senhor, ele era o maior, ele era como Deus. E ele exigia ser venerado como Deus. E Roma tinha se expandido por todos aqueles territórios, Roma dominava o mundo, e todas aquelas cidades estavam sob a tutela do poder romano, do poder do imperador. E ali em cada província, cada cidade, o imperador tinha um representante que cuidava das coisas. Quem sabe qual é o nome do representante romano no tempo de Jesus Cristo lá na Judéia? Pegadinha. Tão fácil. Quem é que julgou Jesus Cristo? Pilatos. Pôncio Pilatos era o representante, era o poder romano. Ele é que tinha competência para decretar a condenação à morte. Ele era representante do poder romano, da Judeia. E cada região da Ásia, de todo aquele espaço, era ocupado por Roma. E cada lugar tinha um imperador, tinha um representante do imperador. Esmirna era uma cidade muito fiel ao Império Romano. Isso trazia problemas para a igreja, porque a igreja tinha um comportamento hostil ao imperador romano. A igreja repulsava as ideias do imperador, no que respeita à religiosidade que eles impunham, e a forma também de comandar a vida do povo. A igreja então estava em grandes problemas de dificuldade com esse poder romano que estava estabelecido em Esmirna. Principalmente no que respeita à adoração.
Era difícil compatibilizar o comportamento da igreja com a exigência de adoração ao imperador. O imperador exigia ser adorado, adorado como Deus. Ele era o Dominus, era o Senhor dos senhores. E então, quando ele escrevia as cartas, o Senhor dos senhores manda. E todo mundo tinha que respeitar como Deus. Então, Esmirna estava nessa situação. Esse fato, além de uma população judaica grande e ativamente hostil, além disso, a igreja tinha outra dificuldade. Eram duas grandes dificuldades. Uma, na verdade, eram três. Nós vamos ver a terceira depois. A primeira era o Império Romano, certo? A segunda era o próprio povo judaico. Os próprios judeus que moravam em Esmirna, eles eram um grande impedimento ao crescimento da igreja, ao desenvolvimento espiritual do povo de Deus. Nós vemos aqui a expressão que a igreja passou a ser uma sinagoga de Satanás, por causa de uma influência negativa dos judeus contra a igreja, né, em relação à igreja cristã. Então nós estamos delineando o mapa, né, a figura da igreja nesse período. E a carta à igreja de Esmirna é uma carta escrita à igreja chamada Igreja Perseguida, que abrange que período histórico? Do fim do ano 100 até o ano 313 da era cristã. É o grande período da perseguição da igreja evangélica no começo da igreja. Grandes perseguições aconteceram. Era a igreja perseguida. Esse fato, além de uma população judaica grande, ativamente hostil, tornou extremamente difícil para um cristão morar ali. Não era fácil ser cristão ali. Um cristão, de onde você acha? Sou da igreja de Esmirna. Estava perdido. Em todas as áreas, relacionamento comercial, pessoal, em tudo, ele era estigmado como inimigo, como opositor, como rebelde. A igreja tinha esta estigmação por parte da população judaica, além da oposição romana. E tornou-se extremamente difícil para um cristão morar ali. Então foi o período das grandes perseguições e martírios. Houve vários martírios de crentes. Os crentes eram mortos, perseguidos e mortos, por causa do testemunho do Evangelho. Já imaginou se hoje, aqui no Brasil, o Lula toma conta disso aqui e estabelece o comunismo como ele quer? É um tipo Maduro, né? Fazer o que está fazendo na Venezuela. Já imaginaram o problema para a igreja evangélica, a perseguição, né? As oposições? Temos que orar nesse sentido, irmão, porque é um grande problema para a igreja, é período da perseguição. E ela sempre vem do lado materialista, do lado de oposição à existência, à realidade divina, à existência de Deus e ao exercício da fé cristã. Todo materialismo é oposto à fé cristã, à espiritualidade pura. Então, era difícil, mas Policarpo foi o mais famoso dos mártires antigos. A história de Policarpo é contada em alguns livros. Foi um dos grandes mártires da igreja no período da história da igreja em Esmirna. Mas temos outros, daqui a pouco eu vou citar mais. Vou fazer uma citação disso. O mais famoso dos mártires antigos, ele era bispo de Esmirna, ele era um bispo. Portanto, ele era um líder da igreja. E por isso ele foi alvo de maiores perseguições pelo poder do inimigo. E até ser sacrificado fisicamente por causa do seu testemunho. Foi o primeiro, chamado o primeiro, o bispo de Esmirna. Bem, dadas essas informações históricas sobre Esmirna, vamos passar a examinar um pouco a carta escrita. E ela começa dizendo ao anjo, a versão que o Alberto não gosta, diz ao anjo da igreja em Esmirna escreve. É a mesma coisa. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve. É interessante que estas cartas são de autoria divina, não são cartas humanas. São cartas escritas por um líder evangélico, né, da época. Elas são escritas
pelo Espírito de Deus, pelo Senhor Jesus Cristo, que é o autor das cartas, é o próprio Senhor Jesus Cristo. E como nós vimos, há 7 itens que nós consideramos em relação a cada carta, não é? Qual é o primeiro item? Qual é o autor identificado? Qual o autor da carta à igreja em Esmirna? Quando alguém escreve uma carta, pressupõe-se alguns elementos. Primeiro, ele conhece a pessoa que ele escreve. Normalmente, quando alguém escreve uma carta para uma pessoa, é porque ele conhece a pessoa, né? Alguém que se muda para o exterior, por exemplo, nossa irmã Celeste, tem uma filha que mora na Suíça. Hoje, a correspondência escrita está acabando, porque com a existência da internet, a correspondência passa a ser eletrônica, né? Mas eu acredito que a minha querida irmã Celeste e o Caetano estão toda hora na internet se comunicando com a filha. Não, sim ou não? Toda hora, né? Então, é uma maneira de nós nos relacionarmos. Qual era a maneira de Deus se relacionar com a sua igreja? Era escrever para ela. Então, essas cartas mostram o interesse de Deus pela sua igreja. Deus tem interesse em nós ou não? Claro, nós não levamos em conta que nós somos a igreja de Deus e que Deus tem um interesse em nós. E Deus está querendo se corresponder conosco. Através de que forma, de que maneira Deus se corresponde conosco hoje? Através da sua palavra. Ele fala conosco. Quanto mais buscarmos a palavra de Deus, mais relacionamento nós temos com o nosso Deus. Porque a igreja não é dos homens, a igreja é de Deus. Então é uma carta de Deus, não é uma carta humana, não é uma carta comum, é uma carta escrita por Deus para a sua igreja estabelecida em Esmirna. O autor é Jesus Cristo. O autor. Então, como ele se identifica aqui? Há duas maneiras, há duas identificações aqui de Cristo como autor da igreja. Qual é a primeira identificação? Primeiro e último. Aqui diz, essas são as palavras daquele que é o primeiro e o último. O que ele quer dizer com isso? É que ele não existe mais. É o primeiro e o último, já acabou. É isso? Qual é a ideia dessa expressão? É o primeiro, foi o primeiro e o último, acabou. Não. Qual é a ideia? Eternidade. Esta é uma expressão que aparece várias vezes, já vimos essa expressão, já estudamos, que identifica Deus como Deus é eterno. Ele é o Deus eterno. Algumas inferências que nós tiramos disso, da eternidade de Deus? Primeira inferência é que ele está sempre presente. Ele é eterno. Ele nunca está ausente. Eu louvo a Deus porque nunca Deus está ausente. Quando eu estou tropeçando, caindo, Deus está presente. Ele é um Deus presente. A eternidade de Deus nos leva a entender o valor da sua constante presença, permanente. Ele é permanentemente presente. Hoje nós destacamos um advérbio lá no Salmo 66, né? Tremendamente, né? Os seus feitos tremendos, né? Seus feitos enormes, incomparáveis. Todos os adjetivos que se referem a Deus têm uma conotação de imensidão, né? De ilimitação, de infinitude, porque ele é o primeiro. Esse primeiro não é que tem começo, é que ele não tem começo, ele é porque é o primeiro e o último, não que ele termine, que ele nunca termine, não é que ele termine, é que nunca ele termine, ele é eterno. Qual é o nome divino que exprime a eternidade de Deus? O eu sou, é Iavé. Iavé é o nome de Deus que exprime a eternidade de Deus. É um nome tremendo que os judeus nem pronunciavam. Tão grande era o respeito que ele tinha por esse nome. O meu Iavé é o eu sou.
de Jesus Cristo. Eu sou a porta, eu sou a videira verdadeira, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o bom pastor, eu sou a luz do mundo. Hein? Alfa e ômega também, que é a primeira letra e última do alfabeto. Mas a expressão primeiro e último era dar um pouco mais de conteúdo a esse sentido da eternidade. É uma eternidade que vai de eternidade, tem um versículo que diz, de eternidade a eternidade tu és Deus, tu és Yahvé, pois não. Numa fila, tem o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, e tem o último. Agora, na expressão aqui que eu tenho, Deus é um e ele é o último. Não há intermediário. Numa sequência, não tem um sentido sequencial. É que ele sempre é. Primeiro e último. Por mais que você vá chegando ao fim, você nunca chega ao fim. A religião está pondo nome de pessoas, né, que existiram, se chamam de santos. Então eles estão intermediários. Uhum. Segundo está escrito aqui, Jesus é o único, não tem outro. Então nós devemos agradecer a Deus por essa identificação divina. Ele é eterno. E a eternidade de Deus me leva a pensar no Yahvé, que quer dizer que ele é o Deus eterno que redime o pecador. Há duas coisas, ele detesta o pecado, e isso nós vimos na Bíblia, a gente tem lido aí Jeremias, como ele detesta eu fico impressionado como Deus castigava o pecado do povo, e mandava matar, inclusive. Deus detesta o pecado, mas Deus ama o pecador, e porque ele amou de tal maneira, ele amou que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida e eternidade com ele. Amém? Então aqui temos a identificação do autor da carta às Esminas. Ele é o primeiro e o último, Deus eterno. Ele é o nosso eterno Deus. E as coisas que ele nos oferece têm conotação eterna. A vida é eterna. A salvação é eterna. A comunhão com Deus é eterna. A presença de Deus é eterna. Tudo que se liga a Deus tem característica de eternidade. Um Deus que detesta o pecado, mas que ama o pecador e que o santifica para ter comunhão com ele. Eu gosto daquela expressão, eu sempre cito, de 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 17. E estaremos para sempre. Esse para sempre é uma expressão que aparece várias vezes na Bíblia. Para sempre quer dizer eterno. O Salmo 23, né? Caetano fala, habitarei na casa do Senhor por longos dias. A expressão longos dias, a expressão para sempre, elas têm o sentido de eternidade. Deus, ele é um Deus para sempre. Ele é um Deus de todos os tempos, até a consumação dos séculos. Ele é Deus eterno. Amém. Então, esse primeiro pensamento que nós tiramos é de que ele é, o autor da carta, é um Deus eterno. A salvação é eterna. Tudo que ele oferece tem característica de eterno. A minha vida é eterna. Eu tenho pensado muito, no dia que eu vou morrer, eu tenho pensado muito nisso. Porque a gente sabe que uma hora vai parar. E eu estou cada vez pensando mais nisso. Entende? Então eu fico pensando na eternidade, e eu fico louvando a Deus pela eternidade. Cada vez que eu oro, eu digo, obrigado, Senhor, pela eternidade garantida. Eternidade garantida. Nós vamos morrer, se Deus não vier logo. Estava pensando esses dias, pô, Senhor, já 2000 anos, o Senhor não voltou ainda? E eu disse, Maranata, vem, Senhor, como eu queria que ele viesse hoje. Mas isso é economia de Deus. Nós temos garantida a eternidade com ele. Eu vos dou a vida, jamais perecereis eternamente, diz a Bíblia. Jamais perecereis. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, vive e quem crê e vive em mim, jamais morrerá. Nós temos que crer nisso. É o grande patrimônio que nós temos, a eternidade. Amém? É o grande patrimônio, garantido por aquele que é o primeiro e último, o eterno. Agora, outra característica do autor da carta aqui,
é essa expressão, que esteve morto e tornou a viver. Ela tem correlação com a primeira, porque para ser eterno, ele tinha que ressuscitar. Eu sou a ressurreição e a vida. Se ele ficasse no túmulo, anulava a característica de eternidade. Então, aquele que morreu e ressuscitou. Como diz Paulo, ele é o primogênito dentre os mortos. Não é que é o primeiro que ressuscitou. É o primeiro e único que ressuscitou e não morreu mais. Há vários casos de ressurreição na Bíblia, mesmo no Velho Testamento. Não é? No tempo do profeta Samuel, profeta Elias, no tempo de... Há várias ressurreições no tempo de Jesus Cristo, não é? A própria filha de Jairo, que ele ressuscitou, Lázaro. Mas todos voltaram a morrer. Todos os santos que ressuscitaram quando ele morreu na cruz, também voltaram a morrer. Mas ele, o meu Redentor, vive. Ele é eterno, porque ele não morreu. Ele vive para que nós vivamos. E ele diz, porque eu vivo, em João capítulo 13, se não me engano, ou 14, porque eu vivo, vós também vivereis. Então, é a segunda característica do autor da carta. Primeiro, é a eternidade de Deus. E segundo, é a sua vitalidade permanente. Ele está vivo, vital, ele é vivo. Ele não só é eterno, mas ele é atuante. Quem é vivo atua. Quem é vivo, quem não está morto, está realizando. Ele é realizador. Ele é eterno e é um eterno atuante. Ele é um agente das coisas eternas. Amém. E uma das coisas eternas que ele vem buscar para eu estar louvando o seu nome por todo sempre. É maravilhoso isso, né? Duas características do Senhor Jesus Cristo, caracterizando a autoria da carta a Esmirna. E é interessante pensar que essas características tinham muito a ver com a situação da igreja. Porque, como nós vamos ver, a situação da igreja não era fácil. Talvez na história da igreja, todas as etapas das todas as sete etapas, das 7 etapas da história da igreja, talvez a etapa mais difícil para o cristianismo foi da igreja de Esmirna. Foi a época das grandes perseguições. Nós vamos ver aqui, eu vou mencionar, não sei se vai dar tempo hoje, esse relógio está parado, né? Isso é um relógio novo aí. São 11h20, temos até um tempo. Então, nós vamos ver, foi a igreja que mais sofreu, porque o poder romano era muito forte. E era opositor, ele não admitia absolutamente o cristianismo, mas de forma alguma. O cristianismo não era admitido. E a perseguição era tremenda contra o povo de Israel. Talvez a igreja que mais sofreu em toda a história, o período de maior sofrimento da igreja foi esse. Mas aí está o eterno e aquele que foi morto, mas vive, aquele que vive. Então tem a ver com uma situação de dificuldade para nós. E eu queria deixar esse pensamento hoje. Eu vou ter problemas. Jesus disse em João capítulo 16, verso 33, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo eu, o eterno e o vitorioso sobre a morte, o agente eterno. Eu venci o mundo. Amém. E nessa expressão, nós podemos localizar o centro da oposição. Qual é o centro de oposição à igreja? Qual é o centro fundamental de oposição à igreja, de perseguição à igreja? O mundo. No mundo tereis, eu venci o... Quem é o príncipe desse mundo? Satanás. E o que é que nós vemos aqui? Que aquela igreja era a sinagoga de... Satanás estava atuando dentro da igreja para acabar com a igreja. Mas as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Deus foi fiel. Aliás, a expressão que nós vamos ver daqui a um pouco, fiel até a morte, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Mas Deus é fiel. Então nós vemos um Deus,
um Deus eterno e atuante. Eu morri, mas eu venci a morte. Qual é o maior inimigo do homem? A morte. Qual é a maior vitória do homem? É a vida em Cristo. É a ressurreição garantida por Cristo. Amém? Vocês já imaginaram o dia que Cristo chegar, os túmulos se abriram? Os que dormem em Cristo sairão, corpos transformados, como diz Paulo em 1 Coríntios, né? Aí está, grande, eu morri, mas eu vivo. E a vida não fenece, não acaba. E Deus é um Deus de vida, porque eu vivo, vós também vivereis. Amém. Então nós temos essas duas características do autor da carta, que é o primeiro e o último, eternidade, e o que foi morto, mas reviveu, a sua operosidade. Ele é operante porque ele é vivo, está vivo. Ele é o Senhor da igreja, ele é o cabeça da igreja, e ele atua através do Espírito Santo na vida da igreja, para a glória de Deus Pai. Amém. Tá bom? Pegaram bem esse pensamento do autor da carta. Agora vamos continuar. É a aprovação, o que ele aprova aqui em relação a essa carta. Vamos lá? Temos alguma coisa que ele aprova. Vamos para a carta. Essas coisas diz aquele que tem a espada de 2 gumes. Conheço o lugar que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra o que ele tem contra. Primeira coisa que eu poderia dizer que ele apreciava aqui. Qual era a primeira coisa que ele apreciava? Conheço o lugar em que habitas e que conservas o meu nome. Tem algumas coisas que a gente infere. Não negasse a minha fé. Há aqui em todo esse texto a pressuposição de uma coisa que ele já enalteceu na primeira carta. Era uma igreja que, apesar das dificuldades, ela era atuante, praticava obras dignas da sua fé. Então ele exalta as obras da igreja. Eu conheço, ele diz aqui, perdão, eu estava lendo errado aqui. Eu conheço a tua tribulação. Eu estava estranhando a coisa, e agora eu vi que eu estava lendo a carta a Pérgamo. Eu conheço a tua tribulação, a tua pobreza, que tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são. Sendo antes sinagoga de Satanás. Uma coisa que eu pressuponho aqui, conheço a tua tribulação. Quando ele fala conheço a tribulação, eu infiro duas coisas de início. Primeiro, que eles atuavam corretamente. Não é? Eles atuavam corretamente. Porque quando ele diz que eles estavam suportando tribulação, é porque eles estavam querendo praticar boas obras, viver como Deus quer. Uma das coisas que nós lemos na doutrina do Evangelho, que Paulo ressalta em várias escrituras das suas cartas, das suas epístolas, nós não somos salvos pelas boas obras. Isso é uma verdade doutrinária, evangélica doutrinária. Nós não somos salvos pelas boas obras. Lá nós vemos em Efésios capítulo 2. Não somos salvos por obras, não é? Para que ninguém se glorie. Somos salvos pela fé somos salvos pela graça por meio da fé. Não somos salvos. Isso é uma verdade teológica, é uma verdade doutrinária do Evangelho. Não somos salvos. Ninguém pode fazer nada para ser de si. Eu não posso conquistar a salvação por algo que eu mesmo faça. Por ser bonzinho, por ser amigo, por ser religioso, por dar o meu corpo a se sacrificar. Nada do que eu faço conquista a salvação. Eu sou salvo pela graça. Agora, o outro lado da moeda. Mas eu sou salvo para as... Então, guarda esses três proposições. Não salvo pela, mas salvo para. Somos salvos para boas obras, as quais Deus preparou
para aquele que os ama, Efésios capítulo 2. Ele preparou as boas obras. Então, boas obras não são meios pelo qual eu conquisto benesses espirituais. Boas obras são prova de que eu sou conquistado pela graça de Deus. Isso é um ponto fundamental. E quando ele diz que conhece as tuas tribulações, está pressuposto aqui uma boa qualidade, que quem sofre tribulações está praticando boas obras. Porque quem pratica boas obras é perseguido pelo inimigo. Quem não quer que nós pratiquemos boas obras é Satanás. Satanás se opõe a uma vida de prática de boas obras do cristão. Ele não quer que o Caetano seja um bondoso cristão, um cristão que prega, um cristão que testemunha, um cristão que vive sem pecado, um cristão que ama a esposa, um cristão que ama a família, um cristão que ama o Senhor, um cristão que ama o Evangelho. Ele quer um cristão, ele não quer cristão que pratique boas obras, mas ele quer um cristão que pratique más obras. Quem é que é o autor das obras más? São chamadas obras malignas. Obras malignas. Todo indivíduo que não pratica as boas obras, ele pratica más obras. Não há alternativa, não há meio termo, não há em cima do muro. Ou eu pratico boas obras, eu não pratico boas obras. Se eu não pratico boas obras, pela simples negação de prática de boas obras, eu já estou praticando más obras, está certo? Então era uma igreja que, apesar de perseguida, ela tinha um bom testemunho de boas obras. E é isso que Deus deseja de nós. Irmãos, vamos procurar ser crentes que estamos vivendo na vontade de Deus. Vivendo bem na família, vivendo bem no relacionamento com os outros, vivendo bem no nosso testemunho com os outros, vivendo bem na igreja, vivendo bem no estudo da palavra, vivendo bem na pregação, vivendo bem no exercício da nossa fé. Então isso é prática de boas obras. Eu ia fazer uma pergunta. O que é prática de boas obras? Uma pergunta. Qual é a resposta? Que ele diz que nós fomos preparados, que Deus preparou as boas obras para que nós, olha o verbo, vivêssemos nelas. O que é viver nelas? Para que nós vivêssemos nelas, Efésios capítulo 2. Para que nós vivêssemos nelas, boas obras. Importante isso. É viver na vontade de Deus. Viver de acordo com a palavra de Deus. Ela revela o que são boas obras. Então Deus quer que nós vivamos boas obras. Um crente ou vive nas boas obras ou vive nas más obras. Não tem meio termo. Ou nós estamos praticando boas obras ou más obras. E essa é uma igreja que praticava um bom testemunho, apesar da tribulação. Eu conheço a vossa tribulação. Ele está enaltecendo. Quando ele diz conheço, é positiva a afirmação. Eu sei que vocês estão sendo atribulados, mas estão sendo fiéis na prática de boas obras. Então, primeira coisa que ele aprova é um bom testemunho, boas obras praticadas. Agora, uma outra coisa que ele enaltece aqui. Conheço a tua tribulação. Essa palavra tribulação, o que é? É que todo mundo era doente, lá só tinha hospital. Esmirna é a cidade dos hospitais, todo mundo estava doente. Tribulação é doente. Quando você tem uma crise, ei, que tribulação. Machucou o pé, que tribulação, não posso andar. É? Tribulação é tudo aquilo que se opõe ao seu bem-estar natural. Tudo que perturba o bem-estar natural. João, capítulo 16, verso 33. Eu vou repetir, já falei. O que é? O que diz o Senhor? João 16, 33. No mundo tereis. Senhor, mas por quê? Porque é absolutamente natural que tenhamos. Nós estamos vivendo na carne. E a carne quer as coisas do mundo. E no mundo só há coisas opostas à nossa espiritualidade, que afetam a nossa espiritualidade, que anulam o nosso testemunho, que destroem o nosso bom desejo do coração. Nós vivemos num contexto de perseguição, de tentação. Tentação, Satanás, o que é que diz? 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Satanás anda ao
Buscando a quem? Então nós vivemos num mundo de tribulações. Agora você vai dizer, mas por que Deus quer isso? Isso aqui é um período que é nada diante da eternidade de Deus. Deus permite as tribulações. Hoje eu li Tiago na ceia. Deus permite provações. Deus permite tribulações. Deus permite doença. Deus permite... Não quer dizer que eu fico doente porque eu pequei. Muitas vezes o pecado traz doença. Muitas vezes o pecado traz problemas, não é verdade? Claro que traz. Mas não é porque isso não quer dizer que toda doença é resultado de um pecado definido. Mas Deus permite as tribulações para que eu seja aperfeiçoado na minha fé. E como ele diz, para pôr à prova a vossa fé, para que eu seja purificado como ouro, passando pelo fogo. Diz lá Tiago, capítulo 1. A provação é maneira de formação de caráter bom, de fidelidade ao Senhor. Então a tribulação é necessária. Agora, o que é importante é saber se conduzir na tribulação. Saber se conduzir. Porque a Bíblia diz que nós somos em tudo tentados como Ele foi, mas Ele não nos deixará ser tentado além das nossas forças. Hebreus que fala isso ou 1 Coríntios, agora eu não lembro qual é. Não ser tentado além das nossas forças. Então, aquela era uma igreja que sabia entender que a tribulação era natural. Nenhuma igreja da história da igreja teve tanta perseguição como a igreja em Esmirna. Não sei se vai dar tempo para eu citar isso, mas vamos ver daqui um pouco. Estamos vendo, por enquanto, as aprovações. Aprovação pelas boas obras, aprovação por saber se conduzir. Quando diz eu conheço, o que quer dizer a expressão? Eu conheço. Eu sei da maneira positiva como vocês vivem na tribulação. Amém? Como eu gosto de ver um crente que está doente e se encara a doença com muita serenidade, com muita dependência do Senhor, com muita conformação à vontade do Senhor. Saber se conduzir na tribulação é realmente uma qualificação espiritual notável, notável. Problemas financeiros, problemas familiares às vezes, problemas de dificuldades. Na vida tereis tribulação, mas tem de bom. Eu gosto dessa frase, irmão. O Senhor não apenas identifica uma realidade inquestionável, inevitável, mas o Senhor aponta para um suporte absolutamente seguro na dificuldade da tribulação. Mas tem de bom ânimo, a vitória está garantida pelo Senhor. Amém. Eu posso passar por tribulações, mas Ele está comigo. Como diz Paulo em Filipenses 4:3, tudo posso, tudo, naquele que é Ele que dá a força, Ele que dá os subsídios, os recursos que eu preciso para ultrapassar as dificuldades da tribulação. Salmo 121. Olho para os montes, de onde me vem o socorro? Vem do Senhor. O socorro vem do Senhor. Eu estava ontem analisando um pouco esse salmo e eu notei uma coisa interessante nesse salmo. Não sei se os irmãos já perceberam. Salmo 121. Hein? Não entendi? Tem duas palavras aqui, é tão ruim o trecho que vai falar diabo e sacanagem. Nós vamos chegar lá já. Já vamos chegar lá. Então vamos chegar lá. São os dois nomes da mesma pessoa, né? São dois nomes da mesma pessoa. Mas nós vamos chegar lá. Eu queria mostrar aqui no Salmo 121, em termos do recurso de Deus para as tribulações, o Salmo 121, tem aqui uma coisa interessante. Esse Salmo é precioso, mas tem uma... Eu estava vendo ontem, hein? Salmo 121. De onde eu olho para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor. É a palavra proteger, protetor. Aparece várias vezes no Salmo, já viram? Versículo 13, o que é que diz?
não permitirá que você tropece. O seu... Qual é a palavra? O que diz aí? Pode ler na sua versão. Eu estou vendo a versão inglesa aqui. O 3, versículo 3. Aqui essa versão introduz uma palavra, uma expressão, que não está nessa versão tradicional. Aqui, olha, lê o versículo 3. E continua. Aí já é o versículo 4. Esse é o versículo 3. Aqui essa versão introduz uma expressão do Salmo que está no original, que é protetor. O seu protetor se manterá alerta. Depois ele diz, versículo 4, o protetor de Israel não dormitirá. Ele introduz a palavra protetor e a palavra proteção, proteger, várias vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. 7 vezes. Eu estava ontem analisando nesta Bíblia esse salmo e fiquei encantado com esse aspecto. A segurança que nós temos da proteção do Senhor nas aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o... Quem é o protetor? É aquele que venceu aquilo que nos dificulta, que nos atribula. Então, proterá ele, o seu protetor se manterá alerta. Versículo 4. O protetor de Israel não dormitará, não dormirá, né? Como diz aí. Ele é protetor por causa disso. Versículo 5. Vem o versículo 5. O que é que diz aí? Isso. Aqui agora ele em vez de usar a palavra sombra e tal, ou guardar, ele diz, o Senhor é o teu protetor. É a mesma coisa, só que aqui ele ressalta a palavra proteger, quer dizer, a ação de Deus na nossa aflição. Ele protege. Ele então substitui todas essas expressões de benefício com o verbo proteger, com a expressão protetor. Proteger, protetor, protege. Versículo 5, o Senhor é o seu protetor. Depois, como sombra que o protege. 7 vezes a palavra protege aqui. Versículo 7, como é que está aí? Pode ler, 7. Aí aparece a palavra proteger, aí aparece. Então temos 2 vezes no versículo 7. O Senhor o protegerá de todo mal. Não, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Não é maravilhoso isso? Protegerá de todo mal. De todo mal. E diz, protegerá a tua vida. Vida é tudo. Vida é tudo. Ele protegerá. Versículo 8, o que é que diz? A tua saída e a tua entrada. A tua entrada. Aí. Desde agora. Aqui diz, o Senhor protegerá. Então, 7 vezes o salmista usa a expressão aqui, proteger. Ele vai proteger. Envolve tudo que está aí na tradução tradicional, mas achei interessante essa colocação, porque está dentro do versículo 33 de João 16. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Graças a Deus que é Ele que realmente nos protege de todo mal. Então nós temos aí que ele conhecia a tribulação, Eu quero dizer que esse verbo conhecer implica no fato de que ele sabe qual é a tribulação, o tamanho, a força, a dimensão, os efeitos que uma tribulação pode me causar. Mas ele também está presente para atuar, para anular, certo? Para confrontar a força da tribulação e proteger-nos das consequências danosas da tribulação. Não é bom saber isso? Como é bom saber que nós temos um protetor assim. Eu conheço
O verbo conhecer mostra a sua ciência total da situação. E isso em última análise, ele tem como nós escrevemos sempre no nosso zap, ele tem o controle. Ele tem o controle de tudo nas suas mãos. Então ele está aqui enaltecendo um comportamento positivo do povo de Israel, que apesar da tribulação, sabia que o Senhor estava atuando para fazê-los poder suportar a tribulação. Eles não fecharam a porta da igreja por causa disso. Vão fechar porque não dá para aguentar mais. Infelizmente é os que fazem isso hoje, né? Não vou mais. Não vou mais à igreja. Não quero saber mais da igreja. É certo isso? Errado. O Senhor está na nossa tribulação, na nossa dificuldade. Pode vir doenças, pode vir perseguições, pode vir contratempos financeiros, pode vir contratempos materiais, pode haver problemas familiares, pode vir o que for, pode vir o mundo contra nós. Mas eu venci o mundo. Ele é o nosso protetor. Que bela mensagem essa que nós temos aqui. Eu conheço as tuas obras na tua tribulação. Uma terceira coisa que ele disse que ele conhecia, o que é? Puxa, já passou a hora. A tua pobreza. Conheço a tua pobreza. Não é propriamente a pobreza física, material. Diz aqui, mas tu és rico, está entre parênteses. Como é que está aí na Bíblia? Vamos ver. Eu conheço, vou ver a versão da Nova Internacional. Eu conheço a sua pobreza, mas você é rico. Não é propriamente a falta de dinheiro. Gente, pobreza não deve ser só definida por falta de recursos financeiros, por falta de patrimônio material. A pior pobreza é pobreza espiritual. Falta de comunhão com Deus, falta de comunhão com os santos, falta de espiritualidade, falta de amor, falta de ânimo. Quantas vezes ele está desanimado? Às vezes eu fico desanimado. Eu oro, Senhor, me dá ânimo. Eu peço, ora, Deus, me dá ânimo, Senhor. Me dá força. Tudo isso são circunstâncias de pobreza que têm maior força do que a pobreza material que possa nos alcançar. É a pobreza de espírito. A palavra usa a expressão pobres de espírito, sem Deus, sem esperança, sem segurança, sem perspectiva, sem nada. Pobreza, sem nada, espiritualmente falando. E essa igreja era uma igreja que ele conhecia as dificuldades, as circunstâncias adversas. Ele conhecia os pontos fracos da igreja. E ele enaltece que eles, apesar disso, eles procuravam ser fiéis ao Senhor. Então, 3 coisas que ele exaltou aqui. As obras, a tribulação e esta natural deficiência no comportamento espiritual. Eles sabiam se portar. Gente, eu não posso muitas vezes evitar o desânimo, posso? Quem aqui nunca desanimou? Eu sei que o Poli nunca desanimou, né, Poli? Às vezes eu olho para o Poli e ele está meio desanimadão. Eu digo para o Poli hoje está meio desanimado. Porque as pressões são grandes, né? Mas nós temos que saber como ultrapassar essas situações difíceis da vida, né? Que Deus nos abençoe. Agora, no domingo que vem, nós vamos falar um pouquinho de coisas importantes, né? A reprovação. Tenho contra ti. O que ele tinha contra eles? E os conselhos que ele procura dar para aquela igreja. Os avisos que ele procura fazer. Aí eu vou passar a dar para vocês, irmão. Foi um período de 10 imperadores romanos. A igreja suportou um período de 10 imperadores romanos, que foi o pior período do Império Romano em termos de perseguição dos povos. Uma coisa terrível. Nós vamos falar domingo que vem sobre esses imperadores que levaram alguns mates, Timóteo, Inácio, Policarpo,
Germano, Justino, Perpétua, Irineu, Cipriano, Cirilo, que era uma criança, Lourenço, todos martirizados por esse período de 10 imperadores durante o período da igreja perseguida. Vamos ver isso domingo que vem, tá bem? Hoje vamos ficar por aqui, ficamos com o autor da carta, primeiro e último, que foi morto e vive, revive. Ficamos com as aprovações na tribulação, as obras na tribulação e nas circunstâncias de carências, muitas vezes experimentadas, que eles souberam ultrapassar confiando no Senhor. Amém? Como? Como sol e lua? Onde é que está isso aí? No? Que não, em Apocalipse 2? Ah, no Salmo. Ah, tá bom, tá certo. Tá certo, ok. Mas nós estamos agora estudando Apocalipse, né? Tá bom. Ok. Algum pensamento? Pois não, irmão. Como? O senhor falou na salvação. Sim. Então, eu fui criado no Espiritismo Allan Kardec. E lá se ensina que fora da caridade... Não há salvação. Então, eles têm como... Mas está certo, fora do amor de Deus para nós não há salvação. É caridade que eles usam, é a prática do amor, no sentido humano. A prática de fazer o bem. Ajudar o próximo, a dar alimentos, é isso que... Mas aí é uma desvalorização da obra de Cristo, né? Mas eles não têm Cristo. Exatamente. Essa é a diferença. Eles não têm Cristo como seu único suficiente Salvador e eles praticam isto, né? Os espíritos têm grandes obras, tem asilo, tem creche, tem orfanato, tem um monte de coisas. E eles trabalham nisso, mas eles têm como meta fazendo isso para serem salvos. Agora, minha pergunta é essa: qual é o padrão de prática de caridade que salva? Qual é o limite? Qual é a dimensão? Como se dimensiona a caridade? Para ter a salvação, que tamanho de caridade eu tenho que ter para alcançar a salvação? Complicado, né? Fica complicado, né? A Bíblia diz que não há quem faça o bem. A Bíblia diz que não há quem faça o bem. Né? Tá bom. Ok. Muito bem. Domingo que vem... põe o Alberto quer falar. Versículo 9. Sim. Essa é a tua tribulação. O Senhor Jesus diz: no mundo tereis aflições. Sim. E hoje as denominações estão dizendo: vem para cá, você não vai ter mais tribulação. Se quer ver a pessoa tem interesse de não ter tribulação, e está cheio. Agora a palavra de Deus diz que no mundo tereis aflições. Então Satanás usa, ele é oposição a Deus. Deus fala: tereis. É uma afirmação abíblica, né? É uma afirmação contraditória ao projeto da graça. Você está sem trabalho, não tem dinheiro, as finanças vão mal, vem aqui, você é pobre, então vem para cá que você vai ser rico. Tá bom. Esse versículo, Onde é que está essa igreja que eu quero ir lá? Onde é que está essa igreja que eu quero ir lá? Quero ficar rico. na televisão está cheio. Não, mas é uma... Aliás, essa expressão aqui diz mina. Não é a riqueza temporal que define a bênção de Deus. Não é a riqueza temporal. Muitas vezes uma pobreza na vida espiritual, ela define espiritualidade. Né? É interessante esse peso. Mas tu és rico. Mas eu aprovo o teu comportamento nas circunstâncias adversas, das pressões do inimigo. Depois ele vai falar da sinagoga de Satanás e vai falar do diabo. Nós vamos ver isso depois. A pressão, estavam sob pressão
É uma coisa terrível a perseguição de Esmirna. Satanás estava atuando dentro da igreja. E por fora tinha todo o Império Romano durante todo aquele período. 10 imperadores que pressionaram e martirizaram vários membros. Nós vamos ver isso domingo que vem. A igreja perseguida. E isso é um estereotipo da igreja em todo o tempo. Satanás está perseguindo a igreja em todo o tempo. Satanás quer nos derrubar com o desânimo, não é? Com a confiança na riqueza falsa, com amor ao dinheiro, né? E por aí afora. Mas vamos ver domingo que vem. O que Jesus falou para aquele jovem rico? Não tem onde pôr a cabeça. Não tem onde reclinar a cabeça. Se ele, dono de todas as coisas, não se preocupou em ter um mero travesseiro para pôr a cabeça, eu acho que a gente precisa refletir quando a gente está buscando coisas materiais, buscando a Deus, muitas vezes por segundas intenções. É verdade. Muito bem, vamos encerrar. Vamos encerrar que a hora passou. São 5 para meio-dia. A hora passou. Vamos orar. Ó Pai, obrigado pelo tempo que passamos estudando a Tua Palavra. Sabemos que no mundo temos aflições, mas nós temos um Deus vitorioso. Um Senhor que é o alfa ou o ômega, é o princípio e o fim, Ele é eterno. Mas um Deus atuante, um Deus que opera, que atua a nosso favor, que nos guia e nos orienta. Te pedimos que sejamos fiéis em nossa vida cristã, sabendo enfrentar as circunstâncias da vida com as coisas que Tu permites que tenhamos em nosso controle, para que tudo seja, na verdade, orientado pela Tua sabedoria. Enche do Teu amor, da Tua graça, e faz-nos fiéis servos Teus, como diz a Tua palavra, para termos direito à coroa da vida. Louvado seja o Teu nome, por Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. Amém. Obrigado aos internautas.